fala do Simples Nacional, que é um regime tributário criado para facilitar a vida dos pequenos negócios no Brasil, oferecendo uma forma simplificada de recolher os impostos. No entanto, nos últimos anos, empreendedores, contadores e representantes do setor têm levantado uma importante bandeira: a necessidade urgente da atualização dos limites de faturamento que definem quem pode permanecer nesse regime. Atualmente, muitos pequenos empresários estão sendo excluídos do Simples, não porque enriqueceram, mas porque os tetos de faturamento estão congelados desde 2016, enquanto a inflação e os custos operacionais continuam subindo. Para compreender melhor essa situação, eu converso agora remotamente com Anderson Trautmann Cardoso, ele que é vice-presidente jurídico da CACB. Ô Anderson, muito bom dia, obrigado pela sua participação remotamente. Eu já começo perguntando, quem que pode ser incluído aí no Simples Nacional? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes do microfone aberto. É uma satisfação estar com vocês para tratar sobre um tema tão relevante para o nosso país, para o setor produtivo em geral. Simples Nacional é um regime diferenciado e favorecido justamente por conta da complexidade que temos hoje no nosso sistema tributário nacional. Então, ele foi criado justamente para viabilizar pequenos negócios, pequenas empresas, empreendedores que estão iniciando o seu negócio, têm a oportunidade de ter um regime que incentive o seu desenvolvimento e não sofra com toda a complexidade do sistema geral. Então, o Simples Nacional, como você bem destacou, ele tem faixas de enquadramento de faturamento. Você pode ter uma empresa prestadora de serviço, você pode ter uma empresa comercial, uma empresa industrial. Todos os setores estão abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o agronegócio. Então, o grande objetivo é o impulsionamento desse início do empreendedor para que ele possa, então, depois, um pouco mais maduro, crescer e desenvolver o seu negócio. E nessa perspectiva, nós temos faixas de enquadramento de acordo com o respectivo faturamento do negócio. E são esses limites que hoje tem um teto de R$ 4.800.000 que não têm sido atualizados. O que ocorre? Isso cria uma barreira para o optante pelo Simples Nacional, porque à medida em que ele chega próximo a esse limite, a mudança de regime, seja para o lucro real, que é o regime, digamos, padrão, né? Todas as empresas se enquadrariam desde o seu nascimento no regime padrão do lucro real, que é por aquilo que efetivamente é lucrado por cada empresa, mas tem uma complexidade maior, seria o regime geral. E nós temos a opção pelo lucro presumido também, que o próprio nome diz, se presume um percentual de lucratividade de cada setor e de cada empreendimento, e a partir daí se tributa. Esta mudança do regime do Simples Nacional para qualquer um deles, mesmo o presumido, traz um impacto extremamente oneroso para o empreendedor. Então, ele acaba estagnando, né, limitando o seu negócio e algumas vezes até criando artifícios, né, de outras empresas, infelizmente, para que não ultrapasse o limite, né? Isso, em qualquer das alternativas, é muito ruim para a nossa economia, né? Queremos, em vez de ficar cuidando do seu negócio, olhando estratégias para o desenvolvimento, para o crescimento, você ficar criando estratégias, muitas vezes até artifícios, para não extrapolar o limite. Então, o que nós pleiteamos, e aí desde 2021 tramita no Congresso Nacional, é um projeto que atualiza esses limites. E aqui nós estamos falando de correção monetária, não estamos falando de mudanças para ampliar os limites fora da correção monetária. É Certo. uma mera atualização num período que teve, como todos sabemos, né, inflação bastante representativa. Ô Anderson, o índice reivindicado é de 83%, né? Nessa atualização. Por que desses 83%? Bruno, boa pergunta. Passa muito pelo que eu acabei de referir, né? 83% em algumas, esse percentual varia um pouco em relação às faixas. Em algumas faixas
chega próxima a dobrar o valor atual, mas é justamente por isso, tá? O ponto central é a correção, o resgate da inflação, a correção monetária do período, para que esse limite seja efetivamente atualizado, né? Correspondente àquele que era anteriormente previsto, né? Diante de toda a defasagem da inflação. E aqui é importante alertar a todos os ouvintes, e aqui certamente temos muitas empresas, muitos empreendedores optantes pelo Simples Nacional, que contempla desde o MEI, né, o micro empreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, por isso cada um tem um diferencial de faturamentos. Todos eles têm, além desta pressão, né, um limite ao longo do tempo sendo reduzido, se a gente considerar o valor que foi fixado anteriormente. Por isso se pretende, inclusive, Bruno, em algumas emendas para que essa atualização seja feita rotineiramente, né, anualmente ou a cada 2 anos, tenham uma atualização pela inflação automática. Mas ao lado desse problema que temos da atualização, nós temos diversas alterações legislativas com forte impacto no Simples Nacional neste período. Nós estamos passando por uma transformação no nosso sistema tributário. O sistema tributário nacional está sendo profundamente modificado, e aqui eu posso citar algumas alterações, né? A tributação sobre consumo, que é uma tributação extremamente complexa, todos estão acompanhando, está passando por uma reforma tributária sobre o consumo. Vamos ter aí um forte impacto no Simples Nacional também, especialmente na competitividade. Que sintetizando muito essa transformação, hoje o Simples Nacional, quando essa empresa optante pelo regime vende para uma empresa do regime geral, ela permite o crédito de 2 tributos, o PIS e a COFINS, tributos que incidem sobre a receita. Então, o adquirente, mesmo tendo aquele encargo na compra, ele pode se creditar, deduzir dos valores de tributos que ele tenha a pagar. Isso no novo regime ele acaba. O tributo que substitui é a CBS. Não é mais, a CBS se estima em torno de 12%. Não há alíquota ainda, mas se estima em torno desse percentual. Não há no novo regime a possibilidade do crédito integral da CBS. O crédito será proporcional à faixa de enquadramento da empresa dentro do Simples Nacional. Ou seja, se eu sou um prestador de serviços jurídicos, eu emito um parecer e a minha faixa de faturamento se enquadra, por exemplo, em uma alíquota de 2%, esse será o crédito que eu transmitirei ao meu adquirente, enquanto a empresa do regime geral terá as alíquotas que hoje se estima em torno de 26% a 28%. Vejam a diferença competitiva que eu tenho entre os dois regimes. Obviamente, o adquirente, por melhor que seja o meu serviço, ele vai exigir que eu preste permita o mesmo creditamento que a empresa do regime geral. Por isso, inclusive, foi criada dentro da reforma tributária a oportunidade de a empresa optante pelo Simples Nacional sair do Simples em relação ao IBS e à CBS, que são os novos tributos sobre consumo instituídos por conta da reforma. Vejam que se torna muito mais complexo aquilo que deveria Sim. ser simples. Muito bem, Anderson. A gente aguarda com bastante expectativa, né, sobre esta possibilidade de votação. É claro que todos dos setores estão aguardando e na expectativa que esse ano, né, ainda possa ser votado para justamente trazer essa justiça, né? Vamos trazer nesse termo essa justiça dos valores e dessa correção, né, em relação ao Simples, em relação ao MEI também, né, que há uma expectativa desta elevação também, né, do teto ali da arrecadação, da movimentação anual sobre o MEI. Bom, eu quero agradecer a Anderson Trautmann Cardoso, vice-presidente jurídico da CACB. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Bruno, eu que agradeço, uma grande satisfação. Convidar a todos os ouvintes da Microfone Aberto, da Massa FM, para contatarem os seus parlamentares, né, no Congresso Nacional, para que nós tenhamos um movimento amplo. A CACB
continuará até o final do ano pressionando para que essa importante pauta seja aprovada, e é importante a participação de toda a comunidade. Muito obrigado. Um abraço, meu querido. Valeu.